Olá pessoal, na nossa aula passada nós criamos métodos de acesso get, set para as nossas propriedades privadas, porém toda vez que nós vamos criar um nosso objeto, nós estamos dando new, o nome do objeto, parênteses. Mas o que é isso aqui, pessoal? Eu cheguei a comentar que nós estamos criando o nosso objeto chamando o construtor do objeto, porém olhando aqui no nosso objeto, pessoal, não tem nenhum construtor. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar para a nossa classe triângulo um construtor. Então, olhando aqui no nosso tutorial, eu tenho a questão dos construtores e destrutores. Para que servem os construtores, pessoal? É um método que é executado na hora que nós criamos o nosso objeto, instanciamos o nosso objeto. E os destrutores, pessoal, são os métodos executados na hora que nós deletamos o nosso objeto. Então, como que eu crio um construtor, pessoal? O nosso construtor eu crio utilizando a palavra underline construct. Então, olha lá. Como que eu vou criar o meu construtor? Então, dentro da minha classe, eu coloco function, espaço, 2 underlines, construct. Pronto. Eu acabei de criar um construtor. E eu posso utilizar esse construtor, pessoal, para inicializar algumas características da minha classe, do meu objeto que está sendo criado com base no meu construtor. Então aqui, por exemplo, ó, eu posso fazer com que a propriedade A, a propriedade B e a propriedade C iniciem com qual valor? Com o valor 0, por exemplo. Essa é uma funcionalidade do construtor. Se vocês repararem agora, vou executar novamente o nosso programa. Vocês vão ver que não mudou em nada, não modificou em nada. Por quê? Toda vez que nós criamos o nosso objeto, ele chama o construtor. Detalhe, nós podemos criar um construtor também que receba parâmetros. Então, por exemplo, ao invés de iniciar as propriedades com 0, eu posso fazer o quê? No meu construtor, passar 3 parâmetros. Um A, um B e um C, que seriam os valores dos lados do meu triângulo. Então, olha lá, A, B e C. Agora, se nós executarmos o nosso programa, pessoal, ele vai apresentar um erro. Ou vários, né? Por quê? Porque agora, na hora de instanciar o objeto, o meu construtor, ele necessita de 3 parâmetros. Então, olha lá, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, por exemplo, eu posso informar esses 3 valores para o meu construtor. Com isso, eu não preciso mais colocar valores nas minhas propriedades. Então, olha lá, funcionando perfeitamente. Por quê? Porque no meu construtor eu já iniciei as minhas propriedades colocando os valores nelas. Ah, mas e se eu não quisesse criar um objeto passando parâmetros? Teria jeito de criar um outro construtor? No caso do PHP, pessoal, essa questão da sobrecarga existe, caso vocês olharem aqui no manual, existe uma maneira de criar a sobrecarga, mas no caso do nosso construtor, pessoal, eu não posso ter vários construtores. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a seguinte coisa: definir um valor padrão para os meus parâmetros, como por exemplo, variável A vai valer 0, B vai valer 0 e C vai valer 0. Então isso significa o quê? Caso na hora de chamar, ou melhor, instanciar o meu objeto eu não informe nada, ele vai fazer o quê? Ele vai automaticamente criar a variável A variável B e a variável C, passando qual valor? 0
para as 3 variáveis. Olhe lá, reparem que funcionou. Ou, por exemplo, eu poderia fazer o quê? No meu index, vamos tentar aqui, ó, vamos colocar 10 e vamos executar o nosso programa. Reparem que ele também não deu nenhuma mensagem de erro, pessoal. Por quê? Como eu não informei o valor de B e o valor de C, ele considerou que B é igual a 0 e C é igual a 0. Então eu posso fazer isso. Eu posso criar um construtor, ou até nos meus métodos, eu posso criar um método com vários parâmetros e definir valores padrões para esses parâmetros. Caso eu não informe o parâmetro, esse parâmetro será considerado como um valor 0. Ou, melhor, o valor que você definir. Então aqui, pessoal, nós criamos o nosso construtor. Se eu não informar os valores, o construtor vai considerar o A como 0, o B como 0 e o C como 0. Então, no caso, nosso index, ele está considerando o B como 0 e o C como 0. Então, nós acabamos de ver, pessoal, o que é um construtor e como utilizá-lo. Maravilha! Agora que nós já conhecemos o que é um construtor, o que é uma propriedade, o que é um método, já vimos que o correto é criar propriedades privadas, onde o usuário não vai ter acesso a essas propriedades, apenas quem? Apenas a própria classe. Então, nós vamos ver agora também, pessoal, além do construtor, nós vamos ver a questão da herança. Como que eu posso criar um novo objeto a partir de um objeto já existente? Ou melhor, criar uma nova classe a partir de uma classe já existente. Mas qual o objetivo disso, pessoal? Se for vermos qual o objetivo disso? É economizarmos a codificação. Então, ao invés de eu criar uma nova classe, programar novamente todos esses métodos, todas as propriedades, eu posso criar uma classe que vai herdar já todos esses métodos da classe pai. Então, aqui, pessoal, clicando em herança, olha lá, como que nós podemos fazer isso? Então, eu tenho uma outra classe chamada bar, que é estendida de quem? Da classe comida. Então, no nosso caso, pessoal, olhem lá. Reparem, eu tenho a minha classe triângulo. Eu vou criar uma nova classe. Vou criar até neste mesmo arquivo, ó. Então, aqui no final, eu vou criar uma nova classe chamada triângulo 2. Olha lá que nome moderno para a nossa classe. Porém, pessoal, eu quero fazer a seguinte coisa. Eu quero falar que a minha classe triângulo 2, ela vai herdar todas as características da minha classe triângulo. Como que eu faço isso? Então, olha lá, usando a palavrinha extends. Então, aqui eu faço o quê? Extends quem? Triângulo. Então, olha lá. Agora, a minha classe triângulo 2, pessoal, possui todas as características e todos os métodos da minha classe triângulo. Então, reparem no nosso programa principal, pessoal. Ao invés de criar um objeto do tipo triângulo, eu vou criar esse objeto baseado na classe triângulo 2. Então, apenas modifiquei o construtor. Vamos ver se vai funcionar, primeiramente. F5. Olha lá, pessoal. Funcionou. Vamos fazer um outro teste. Aqui, eu vou colocar o valor 10,10,10. Vamos testar. Representam um triângulo. Então, olha lá. Já logo de cara, pessoal, eu vi que o construtor que ele herdou funcionou. Porém, reparem uma coisa. Objeto. Olha lá. Eu consigo visualizar todos os métodos. Get A, get B, get C. E
set e o verifica se é um triângulo. Então, ele conseguiu herdar da classe triângulo tudo que ela possuía. Outra coisa interessante, reparem aqui, eu vou criar um novo método para a minha classe, pessoal, apenas para nós exemplificarmos uma situação aqui, ó. Public teste. Então, olha lá. O que vai ter dentro de teste, pessoal? Por enquanto, nada. Faltou a palavra function para indicar que é um método, né? Então, olha aqui. Quando eu coloco o this, eu estou acessando tudo que a minha classe possui. Porém, pessoal, reparem. Puxa vida. Ela não possuía 3 propriedades, o A, o B e o C? Porque eu não estou conseguindo visualizar essas propriedades. Porque no caso, pessoal, essas propriedades estão com a visibilidade private. Apenas triângulo consegue visualizar essas propriedades. Eu não consigo visualizá-las a partir de triângulo 2. Caso eu queira visualizar essas propriedades, pessoal, eu posso utilizar aqui a propriedade, ou melhor, a protect. Com isso, eu estou falando que a minha propriedade A, ela é protegida. Isso indica o quê? Que eu posso visualizá-la a partir de outra classe que herdou a classe pi, ou melhor, que herdou a classe triângulo. Então, olha lá, consigo visualizar A, porém, no nosso index, pessoal, olha ali, ela continua sendo protegida, ó. Então, protect. Qual a diferença entre protect e private? Private, apenas a classe original consegue visualizar o método ou a propriedade. No caso do protect, a classe que vocês criarem que herdar a classe pi vai conseguir visualizar esses métodos ou essas propriedades definidas como protect. Maravilha, pessoal. Agora vamos fazer um outro teste aqui. Então, eu vou fazer a seguinte coisa. Vou apagar a minha função teste e vou criar um novo método. Qual método? Eu vou criar novamente o método verifica se é um triângulo. Então, eu posso fazer o que, pessoal? Olha ali, nosso verifica se é um triângulo. Eu posso programá-lo novamente. Então, eu posso vir aqui e reprogramar esse método novamente. Porém, eu vou modificar a mensagem. Olha ali. Os lados informados, ou melhor, os valores informados não representam um triângulo. Aqui eu vou modificar os valores informados representam um triângulo. Pronto. Então, olha lá. Vamos ver se vai funcionar. Aqui ele está indicando um erro de sintaxe. Possivelmente eu comi um end, fechamento de um bloco de comando. Então, olha lá, vamos ver se vai funcionar. Erro na linha 59. Property B não definida. Olha lá, pessoal. Reparem, o que aconteceu? Ele não conseguiu acessar a propriedade B. Por quê? Justamente porque a propriedade B ela está como privada. Então, a classe triângulo 2 não consegue
trabalhar com essa propriedade diretamente. Se eu modificá-la para protect, olha lá, eu vou conseguir acessá-la normalmente. Vamos testar. Maravilha, pessoal. Funcionou perfeitamente. Nossa aula já se estendeu um pouquinho. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar trabalhando essa questão de herança e sobrecarga. Vamos verificar um pouco mais sobre sobrecarga e como utilizar os métodos da classe base, da classe Pi. Então, no caso, na nossa classe triângulo 2, usar os métodos existentes na classe triângulo. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima.